Ah, tá. Vamos falar agora de chuva, então. Muitos piauienses em situação de alerta, por conta dessas chuvas que vêm caindo severamente aqui no estado, em várias partes, em vários municípios, inclusive na capital Teresina, e que está afetando centenas de famílias por todo o Piauí. Nós vamos ter imagens agora da BR-316 em Teresina. Um dos efeitos da chuva aqui é a buraqueira que se espalha na pista. Olha aí, no asfalto você percebe veículos tendo que manobrar para desviar dos buracos. Agora a PI 243 entre Padre Marcos e Francisco Macedo. Olha aí a situação. Acostamento já não tem, o que tinha ficou pior, né? A PI 260 em Barreiras, no extremo sul do Piauí. Asfalto é o que há de menos, né? E buraco demais. Na mesma rodovia, aí o canteiro, um enorme buraco, uma cratera ali. Na PI 375 entre Picos e Santana do Piauí, uma faixa aí até que dá para passar, mas a outra está inutilizada, né? Não serve mais para nada. Agora imagens da água, olha aí Campo Maior, hein? Olha aí, Campo Maior, a situação de alagamento, que a princípio você vê, tem ali na região das Carnaúbas ali, não é região habitada nada, ó, chegou nas casas, ó. Chegou nas casas. Centenas de famílias tendo que deixar as moradias por conta da água que vem ilhando as pessoas, isolando algumas famílias. Você percebe aí que tem gente que não consegue mais sair de casa. A mesma coisa está acontecendo em Luzilândia. Olha aí, Rio Parnaíba subiu e está afligindo famílias lá no município. Notícias de diversos desabrigados também no município de Luzilândia. A exemplo de Miguel Alves. A gente vê aí agora, ó, essas famílias aí tiveram que se retirar. Não puderam mais ficar em casa. Fotos do município de Miguel Alves, outro que está em situação difícil por conta das chuvas. Olha aí, pessoal da Defesa Civil, olha Esperantina. Olha as fotos que vêm lá de Esperantina. Ó, aqui é um campo de futebol onde as pessoas jogam, ó, virou água, virou rio. Olha aí, as pessoas no meio aí do que era uma rua, tentando atravessar. E aí em Barras, né? A Barras é uma cidade cortada também por rios e normalmente, por estar em um nível baixo, sofre quando há uma enchente, quando há um nível maior dos rios que cortam lá a cidade. Olha, o rio já bem próximo ali, de uma das pontes lá que dá acesso ao município de Barras, e nós conversamos com o prefeito do município de Barras, que nos falou acerca do clima do trabalho que está sendo lá para atender essas famílias. Vamos ouvir o que ele diz. Se você considerar afetada como aquela que de alguma forma está causando impactos, por exemplo, o ônibus não passa, o ônibus escolar não está levando o menino para aula, o carro do médico não está passando, porque tem várias estradas da zona rural que estão tomadas por água ou já foram até cortadas, né? Aí daria aí mais de 2.000 pessoas dentro desse contexto de todos os afetados. Entre aqueles que foram mobilizados para casa de vizinho ou para casa para os abrigos, aí talvez umas 300 pessoas já. Muita gente que nós temos que recolher das casas e nós estamos dando preferência a pessoas procurando casa do vizinho, um amigo, um parente. Aqueles que não tem ninguém que possa recolher, aí nós estamos colocando nos estádios públicos. E o da zona rural, como as estradas estão cortadas, estão cobertas pelas águas do rio, essa nós estamos entrando em contato para ver a forma de elas se acomodarem na própria comunidade e a gente fica auxiliando na casa onde ela tinha passando essa estadia. Nós temos 13 bairros que nós estamos mantendo a vigilância neles, né? Desses 13 já tem uns 4 ou 5 que a água já penetrou um pouco mais. Aí você vê o drama lá no município de Barras, o poder público intervindo da forma que pode, mas a palavra nesse momento é solidariedade, né? Abrigar as pessoas que estão, de fato, necessitando nesse momento, que estão obrigadas a deixar suas casas, suas residências, deixar lá seus pertences, né? Você possa receber e também estender a mão nesse momento de aflição. Não tem outra alternativa senão esperar a água baixar. Aliás, vamos ver fotos aqui de outros pontos do Piauí, Piracuruca, meu Deus do céu. O rio Piracuruca subiu demais, a área conhecida como Prainha já está debaixo d'água, viu? Está debaixo d'água aí. Essa área, que é uma área normalmente destinada a shows, é um ponto turístico da cidade de encontro de pessoas, olha aí. Tudo debaixo d'água. Esse é o quadro lá no município de Piracuruca, onde também há pessoas desabrigadas por conta das chuvas. Vamos à frente, Piripiri, que fica próximo também. Olha a situação aí em Piripiri.
Em Piripiri tem um grande açude lá, que é o açude Caldeirão, também recebendo a água, um grande volume d'água nesse momento, lá na região norte do Piauí. Agora nós temos Valença. Olha, a barragem de Valença sangrou e está causando esse problema aí, ó. Algumas construções que foram feitas próximas ao sangradouro da barragem estão sendo invadidas pela água. Aí nós entramos em contato com o IDEP. O IDEP disse que não há nada de errado, porque a função desse sangradouro é justamente possibilitar a passagem da água quando chega no limite da barragem. Ocorre que essas construções foram feitas de forma irregular no curso natural da água quando a barragem sangra. E aí esses estabelecimentos comerciais, essas residências estão sofrendo aí as consequências da cheia desse ano. Vamos falar com o repórter Egídio Brito. Ele vai conversar agora com o representante da Defesa Civil Estadual, porque aumentou o número de desabrigados no Piauí, só cresce. As chuvas aumentando e o número de desabrigados só cresce. Egídio, e também em relação às áreas de risco. Informações, por favor. Pois é, Tiago, a situação é preocupante. Já são 15 mil pessoas atingidas por conta das chuvas em todo o estado do Piauí. Eu vou conversar agora com o Raimundo Coelho, que é diretor da Defesa Civil. Já são 13 cidades em situação de emergência, em situações complicadas. Quais são as mais graves? Boa tarde. Nós temos aquelas que já foi decretada a situação de emergência, como Barras, hoje Esperantina, que tem uma situação de grande atenção que a gente precisa. O governo do estado, junto com os órgãos da prefeitura, estão prestando socorro e dando resposta ao que ocorreu. E hoje outras cidades, como Luzilândia, Miguel Alves, Campo Maior está com uma situação delicada, São José do Divino e Piracuru. E a Defesa Civil, então, está fazendo o resgate dessas famílias junto com o Corpo de Bombeiros. Como é que está esse trabalho? A Defesa Civil funciona como um sistema. Logo que nós recebemos os alertas do CEMADEM, nós encaminhamos as equipes para fazer a preparação do local, alertar prefeituras com todo o seu corpo institucional para atender essas pessoas, verificar quais são as áreas de risco e, se possível, se tiver a necessidade, acionar o Corpo de Bombeiros, que está indo para todos os municípios que têm a necessidade da gente fazer ou resgate ou atender essas famílias. Como é que está a situação lá em José de Freitas? Tudo começou por lá. Já a situação já está mais tranquila, as pessoas já podem retornar para casa ou ainda é uma situação de alerta também? Ainda existe a preocupação, a atenção. Não recomendamos ainda as pessoas retornarem para seus lares, porque ainda existe um pequeno risco do rompimento, ou seja, de inundações, de provocações de inundações, em decorrência do solo está alagado. E então, como nós estamos num período chuvoso muito intenso nessa região norte do estado, existe essa atenção ainda. Não podemos relaxar quanto às ações estão sendo desenvolvidas para a população. Como é que faz então para acionar a Defesa Civil? Pronto. Nós geralmente somos acionados por Brasília, que nos envia os sinais de alerta e automaticamente a gente já mobiliza a equipe para ir para esses municípios que têm um possível risco de sofrer um desastre, ou de inundação, ou de enxurrada, ou de alagamentos. Ok, muito obrigado então ao Raimundo Coelho, diretor da Defesa Civil. Portanto, são 13 cidades em situação crítica em todo o estado do Piauí e 15 mil pessoas atingidas por conta das chuvas. Tiago, eu volto com você. Se você me escutar, Egídio, eu gostaria que você perguntasse também ao representante da Defesa Civil, porque há por parte do governo a disposição de um decreto de calamidade. Que efeitos que isso pode provocar no contato com a Defesa Civil? Quais são os efeitos da decretação da situação de calamidade? O Tiago pergunta sobre um decreto de calamidade em todo o estado do Piauí. O que a gente pode comentar sobre isso? Pronto. O que entendemos é que o decreto de calamidade é quando ele gera um elevado risco à vida, certo? A calamidade pública ela é declarada quando existe esse risco. Nós entendemos, como técnicos da Defesa Civil, que existe uma situação de emergência em vários pontos do estado, pelo intenso período chuvoso que está se presenciando nesse mês de abril. Hoje estamos no dia 10 de abril e já verificamos chuvas acima da média em várias cidades do município.
E não impede que o Estado ou os municípios solicite apoio de outros entes. A situação da emergência permite isso. É um termo técnico e mais fácil de ter um reconhecimento federal. Então nós estamos aconselhando os municípios, se não houver dano à vida, risco elevado à vida, que se seja declarada a situação de emergência e não a calamidade pública. Ok, muito obrigado então, Tiago. Eu volto com você. Muito obrigado, Egídio, pelas informações. Está aí, portanto, a orientação aos prefeitos municipais. Muitos não podem vir até Teresina porque estão diretamente envolvidos no atendimento à população, às pessoas, aos munícipes lá, né? Então fica essa orientação por parte da Defesa Civil na forma burocrática de agir, de forma que possa ser enxergado e receber também esse retorno por parte da Defesa Civil Estadual. Vou voltar para o telão para dar aqui o número de famílias desabrigadas, números apurados por nossa produção agora já no final da manhã. Números de desabrigados no estado do Piauí. José de Freitas, 240 famílias. Em Barras, 400 famílias desabrigadas. Cabeceiras, 150 famílias. Esperantina, 30 famílias desabrigadas. Município de Campo Maior, também atingido pelas fortes chuvas, tem hoje 117 famílias desabrigadas. Miguel Alves, 50 famílias. Luzilândia, 17 famílias. Teresina, 215 famílias desabrigadas nas mais diversas regiões da capital. União, 50 famílias isoladas. E em Batalha, 60 famílias em área de risco.